Olá pessoal, a paz do Senhor. Olha eu aqui para reagir a mais um vídeo. Elisângela está com a mesma roupa. Roupa é tudo roupa, irmão, né? Tudo roupa. Vamos pro vídeo novamente sobre o pastorado feminino, só que agora esse pastor aqui. Eu nunca tinha visto o vídeo dele, né? Mas aí eu achei esse vídeo aqui. Eu não assisti o vídeo dele, não assisti, não sei o que ele vai dizer, não sei se ele é contra ou a favor, eu creio que é contra, mas vamos ver o que ele vai dizer. Então, vamos reagir a mais um vídeo. Paz do Senhor para todos, sejam bem-vindos e vamos aprender com a palavra, né? Eu não sei o que ele vai dizer, mas eu irei reagir se ele é contra ou se ele é a favor, porque até os que é a favor do pastorado feminino e da liderança feminina, eles muitas das vezes falam coisas que não condiz, né? Eles entendem também errado alguns versículos. Então vamos lá, a reação de mais um vídeo sobre o pastorado feminino. Que fez algo que trouxe resultado, mas que aos olhos do Senhor foi algo abominável. Foi algo, inclusive, que fez com que Moisés ficasse de fora da terra prometida. Só dele dizer isso daí, dá para entender que ele é contra o pastorado feminino. Por quê? Ele está dizendo que, um exemplo, Moisés foi Deus que mandou Moisés liderar, né? Ou seja, ser uma espécie de pastor ali sobre o povo de Israel, mas Deus recusou aceitar algo de Moisés ali, né? Ou seja, ele está dizendo que as mulheres são pastoras, está ganhando muitas almas, e isso não significa que Deus irá aceitar. Um exemplo, eu acho que é isso, mas vamos para o vídeo para ver o que ele vai dizer. Eu sou o pastor Pedro, teólogo reformado, conselheiro bíblico, e se você gosta de estudar e aprender mais sobre a palavra de Deus... Teólogo reformado e conselheiro bíblico. Eu não sou nada, sou só uma serva, como diz o povo, só uma serva. Mas sou contra o pastorado feminino, não. A liderança feminina na igreja, não. A liderança espiritual, não. Por que não, Elisângela? Porque eu leio a Bíblia. E a Bíblia fala o contrário do que aqueles que dizem que não pode, né, diz. Então, bora pro vídeo. Eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificações para continuar recebendo os nossos vídeos e continuar tendo aí conteúdo para te ajudar a estudar e aprender mais sobre a palavra de Deus. Uma coisa é fato, nós vivemos em uma época em que houve literalmente uma explosão de mulheres ordenadas ao pastorado feminino. Ele está dizendo que vivemos numa época em que há uma explosão de mulheres, né, que são ordenadas a pastoras, né? Ou seja, há também uma explosão de escândalos de homens que pastores que, mulheres, ou entre outros escândalos, né? Pastores que faz X coisas, ou seja, depois eu te explico por que eu falei sobre isso. Nós não podemos negar que muitas delas são extremamente capacitadas, as mulheres têm estudado, feito excelentes graduações em teologia, mestrado, doutorado, e para muitas pessoas, essas mulheres são vistas até mesmo como ungidas pelo Espírito Santo. Eu não fiz... Meu estudo é a palavra de Deus, a minha unção é o próprio Espírito Santo de Deus. Eu não sou pastora, tá, gente? Eu sou apenas alguém que reage aos vídeos que eu não concordo, seja ele a favor da pastora, do pastorado feminino, ou contra. Tem coisas que aquele que é contra e aquele que é a favor entende completamente errado aquilo que a Bíblia está dizendo. Né? Então, eu não sei ainda se ele é contra, se ele é a favor, mas pela conversa dele, ele é contra. Mas vamos lá, vamos ver o que ele vai arrumar. Para que exerçam esse ofício pastoral. Nós temos aí, por exemplo, a figura da Camila Barros. Deus faz aliança contigo. Com quem você faz aliança é problema teu. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Mas uma coisa precisa ficar extremamente clara. A pergunta que eu fiz no começo do vídeo, se uma alma se entregar para Cristo valida o ministério pastoral de uma mulher, a gente precisa entender o seguinte: almas não se entregam ao Senhor por causa de um pastor ou de uma pastora. As almas são entregues ao Senhor por conta da pregação do Evangelho de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo fala. O Evangelho é poder de Deus para a salvação. Então... Pronto, um ponto para ele. Vamos ver se ele vai perder esse ponto. De fato, a palavra de Deus, segundo Timóteo 3, versículo 16, vai dizer que toda a palavra é divinamente instruída, ou seja, instruída por Deus, para corrigir, para redarguir, para conduzir ao caminho da retidão, né? Vamos lá. E todo servo deve estar pronto para toda boa obra, ou seja, deve estar pronto para pregar a palavra. De repente está escrito no versículo 17, todo homem, né? Mas homem ali não é literal.
porque tem versão que está escrito servo. Independente de ser um homem ou uma mulher pregando, as almas elas vão ao Senhor por conta da graça de Deus manifesta no Evangelho de Cristo. Só que o que nós precisamos tratar aqui não é sobre a eficácia da pregação, porque isso é assegurado pela palavra de Deus. O que nós precisamos entender é sobre o governo da igreja. A autoridade é sobre a igreja. A Bíblia... Autoridade da igreja. Quem é que tem autoridade na igreja? Cristo. É a mulher? Não. É o homem? Não. É Cristo. Porque Cristo é o cabeça da igreja. A igreja é representado como se fosse uma esposa. E Cristo o esposo. Então, o esposo é o cabeça da esposa. Então, Cristo é o cabeça da igreja. Então, independente se é homem ou se é mulher que está exercendo liderança espiritual, Cristo é o cabeça da igreja. Como eu já repeti em vários vídeos. Uda, por exemplo, foi consultado espiritualmente por quem? Pelo rei Josias através do... ou seja, o rei Josias mandou consultar a profetisa Uda através do sacerdote Ilquias e os seus ministros, né, que foram até a profetisa Uda. Ela falou o que Deus, né, queria que ela falasse para eles ali. Então, ela foi boca de Deus para eles. Ela foi, eles foram pastoreados por ela. Eles foram guiados espiritualmente pelo que Deus falava através da boca dela. Então, vamos continuar. Dá margem para que uma mulher exerça autoridade sobre as igrejas? Eu posso ir em uma congregação e uma pastora ela pode ser colocada como autoridade sobre a minha vida pelo fato de eu ser homem? Eu posso te assegurar, sem sombra de dúvidas, que essa realidade de mulheres sendo ordenadas à função pastoral ou ofício pastoral não é uma realidade bíblica. Então, para a gente começar o vídeo, fica mais fácil. Aí, tá. É assim que eu gosto. Esse vídeo que eu gosto de reagir. Embora tenha uns que são a favor dentro do pastorado feminino, mas eles não sabem defender os versículos, porque eles entendem errado o versículo, mas arrumam outros versículos para poder tentar dizer que a mulher pode ser pastora, né? Mas ele foi direto ao assunto, então vamos direto ao assunto. Ele disse que a mulher não pode exercer autoridade espiritual, e eu já mostrei para você, antes mesmo dele falar, que Uda teve autoridade espiritual sobre o rei Josias, sobre os ministros que foram procurar ela, para que Deus falasse através dela. Então isso aí é uma autoridade espiritual, é ser pastoreado por alguém. O rei Josias era um pastor do povo de Israel, não era? Mas ela pastoreava eles. Ela pastoreou. Por que pastoreou eles? Porque ela estava guiando eles através da palavra de Deus. O profeta e a profetisa eram bocas de Deus para o povo. Através do que eles diziam, o povo era guiado, era exortado, era edificado, era consolado, entendeu? Então vamos lá. De entender, como sempre eu quero dividir ele em 3 partes. No começo nós vamos falar sobre a ordem da criação, que é um assunto fundamental para entendermos esse aspecto. A ordem da criação não tem nada a ver com isso. Tem a ver em relação a esposa e marido. Nada a ver com o mundo espiritual, não. Só esposa e marido. Mas ele vai usar isso, vamos lá. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Depois nós vamos passar para as orientações bíblicas já no Novo Testamento, as normas, os pré-requisitos e tudo que a palavra de Deus fala no Novo Testamento. E por fim, nós vamos responder a pergunta, né? O que as mulheres podem fazer na igreja? Se as mulheres... Inteligente é usar a mesma... não podem ser pastoras? Será que elas podem ser missionárias? Será que elas podem ser líderes de outras mulheres? O que uma mulher pode fazer na igreja? Eu tenho certeza que uma das respostas vai te deixar até chocado, porque é uma parada... O que a mulher não pode fazer na igreja? Ensinar o marido, nem na igreja, nem em casa, e nem exercer autoridade sobre o marido. Agora o resto ela pode fazer, porque Paulo não proíbe. E outra, não pode ficar de conversa dentro da igreja, principalmente as casadas, porque ela acaba desonrando o marido. Por quê? Porque ela é submissa ao marido. Quando ela fica perguntando dentro da igreja, ela acaba desonrando o marido. Mas isso você vai entender mais pra frente. Eu não sei que versículo ele vai mostrar, mas vamos lá. Muito realizada nas igrejas dos nossos dias. E aí, pra gente começar, nós devemos olhar para o texto de Gênesis, capítulo 1. Na ocasião, o escritor nos ensina que Deus criou o mundo e na etapa final da criação do mundo, o Senhor determina a criação do homem. E ali o Senhor diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, quando Deus ele faz o homem, ele determina que este homem seria aquela pessoa que ia governar sobre toda a criação.
ia governar sobre os seres, sobre tudo. Ele quer dizer o quê? Que ele, homem, governa sobre todos os homens, sobre todas as mulheres. Então, como é que fica isso? Os homens da igreja vão governar sobre todos os homens? Como é que é isso? Explica. Porque tem muito homem na igreja. Então, todos os homens ali governam? Ou é só o pastor que governa? Porque o pastor ali não é marido das outras mulheres para ser cabeça da igreja. Mas vamos lá. Aquilo que havia sido criado cabia o governo ao homem. Tanto que em Gênesis 2, quando a criação do homem e da mulher são de fato detalhados, quando o Senhor diz que vai criar a mulher, ele fala isso acerca de uma necessidade do homem. Façamos a mulher... Necessidade física do homem. Sei lá como é que se diz isso. Ali Deus está falando de uma adjuntora, de uma esposa, de uma mulher, ó. Esposa, ó. Deus não está falando... Até porque quando Deus diz... O homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, não às suas mulheres. Ou seja, Deus está falando ali, ó, o homem em relação a uma mulher, a sua esposa. Não está falando em relação a todos, não, né? Porque cada um ali que for casado é o cabeça da sua mulher, né? Não de todas. Porque não é bom que o homem esteja só. Ou seja, naquele momento que o Senhor constitui a mulher, que o Senhor coloca Adão no sono profundo e retira dele uma costela de quem ele iria fazer a Eva, é nesse momento que o Senhor está criando a sua mulher para que faça um auxílio. Então, meu Deus, que confusão que essa pessoa faz. Se Adão, que nem nasceu de mulher nenhuma, tinha poder sobre todos os homens, sobre todas as mulheres, ele morreu, então o poder acabou com ele. Porque ali nasceu outros homens, e os outros homens todos iam ter poder sobre o mundo. Então os homens têm o poder sobre o mundo, é isso que você está dizendo? O poder espiritual está nos homens? Mas vamos continuar. Que ela seja uma auxiliadora idônea ao homem. Ela estaria ali complementando o papel do homem. Não numa posição inferior, não numa posição superior, mas ela seria alguém que estaria complementando a tarefa dada ao homem. Ao homem caberia o governo, a mulher caberia assistir o homem nessa função dada pelo Senhor. Não é algo menos importante, não é algo de menor valor, mas segundo a determinação do Pai. É dessa maneira que a economia da criação deveria acontecer. Homem governando e mulher assistindo. Se a gente apenas escuta... Homem governando, meu Deus do céu. O homem governa, o homem... Oh, meu Deus do céu. Gente, ele está misturando a relação de casal com o todo. É como se Débora não pudesse governar sobre o povo de Israel. E Débora foi uma líder que governou sobre o povo de Israel. Então, Débora tinha marido. O fato de Débora ter o cabeça dela, ter o, como é que é o nome? Ter o seu ser submissa a Lapidote, não impediu dela dar ordens a Baraque. Vai lá e diz para Baraque vir aqui. Ou seja, Débora manda chamar um homem e dá-lhe ordem, fala ali com autoridade com ele. Então, isso daí não tem nada a ver. Ele está confundindo relação de casal com relação espiritual. As vozes masculinas, a gente cria uma igreja completamente aleijada, incompleta de realmente cumprir seu papel no mundo, porque a mulher, ela é o quê? Aliada necessária. Ela era necessária no mandato cultural, ela é necessária na grande comissão. Sem a mulher, a gente não consegue expandir o reino. Esse é o papel da mulher. Aliada necessária no reino. Isso é muito importante, porque nós vemos muitas linhas aí que são machistas, que querem depreciar o papel da mulher, que falam que a mulher cabe apenas ali ser um capacho, ficar em segundo plano, mas não é isso. Não, as palavras estão depreciando a mulher, estão fazendo dela um capacho, mas vocês não querem ter esse título de rebaixar a mulher, aí fica endossando algumas palavrinhas, né? Vamos lá. Em momento algum a Bíblia nos dá margem para isso. Apenas cada um tem o seu papel e ao homem foi dada a obrigação de governar. Tendo dito isso e deixado tudo... O homem vai governar quem? Jesus tem misericórdia. O homem ia governar quem? Todos os homens? Ai, meu Deus do céu. Muito claro sobre as particularidades tanto do homem quanto da mulher no papel da criação, chegou a hora então de caminharmos para a segunda parte do vídeo, que é a questão do Novo Testamento. Como os autores do Novo Testamento, seja Jesus, seja Pedro, seja Paulo, tratavam essa questão do papel do homem e da mulher e também essa relação dentro da igreja. Compre e concorra às salas completonas. Machista, que ele proibia as mulheres de ensinar, falava que elas deveriam ficar caladas no culto, porque ele era alguém machista, misógino, não gostava de mulheres. Certamente o senhor reconhece o quão patriarcal e sexista a Bíblia é. Outras pessoas diziam até
que esse papel do homem e da mulher, de governador, de autoridade, e a mulher de auxiliadora idônea, ficou apenas no Antigo Testamento? Mas será que é isso mesmo que a Bíblia está afirmando? Em 1 Pedro, no capítulo... Eu não digo que Paulo é machista, até porque Paulo não foi machista. Quando Paulo diz para a esposa que ali ele chama de mulher, porque a mulher é esposa ali, no caso. Naqueles dois livros ali, que é 1 Timóteo capítulo 2, 11 e 12, e 1 Coríntios 14, 34 e 35. Aquela mulher ali é esposa. Não confunda com mulher no geral, é esposa, porque é uma mulher submissa e está pedindo para ela aprender em silêncio. Porque é feio que uma mulher sujeita, uma mulher que é submissa ao marido, né, que não esteja em estado de submissão ou fica ali perguntando, indagando sobre o ensino, é feio, né, que a mulher fica conversando na igreja. Então, em momento nenhum, aí Paulo vai dizer, pergunte seus maridos em casa, então é para uma mulher casada. Então, em momento nenhum Paulo foi machista, não. Isso aí eles colocam um problema para dar uma solução, uma falsa solução. Quer dizer que não, Paulo não foi machista, não sei o quê, mas Paulo realmente não foi machista. Paulo é mal compreendido por quem acha que a mulher não pode exercer cargo na igreja. No 3, a partir do verso 1, nós vemos que quando o apóstolo do Senhor vai lançar os alicerces, afinal de contas, essa era a função dos apóstolos, lançar os alicerces da fé para que a igreja do Senhor fosse construída em cima desses alicerces, nós entendemos que o apóstolo está reafirmando, ou seja, ele continua caminhando sobre aquela determinação que começou no Éden. Ele ordena que as mulheres continuem em submissão ao seu marido. E aqui surge um aspecto... Com submissão, gente. As viúvas são casadas, moço? Não. Ela vai ser submissa a quem? As solteiras virgens são casadas, moço? Não. Elas serão submissas a quem? Então, as mulheres submissas a homens são a maridos delas. Vamos ver o versículo que você colocou? Ó. Nós entendemos que o apóstolo está reafirmando, ou seja, ele continua caminhando sobre aquela determinação que começou no Éden. Ele ordena que as mulheres continuem... Pronto. Aí, 1 Pedro 3:1. Mulheres, sede-vos igualmente submissa a vosso próprio marido. Quem não tem marido é submissa a quem, meu irmão? Você não entendeu que isso aí é só para as mulheres? Esse versículo aí está, de fato, assim, ensinando as mulheres que são casadas, né, a ganhar os seus maridos sem precisar ficar admoestando, ensinando, sem precisar ficar ali estressando o marido. Como é que é? Exercendo autoridade ali sobre o marido, que ela não pode exercer autoridade sobre o marido. Então, é isso que Pedro está dizendo, né? Ganhe seus maridos que forem desviados da palavra, sem palavras, né? Apenas com seu porte, com sua conduta, né? Então é isso daí, isso não tem nada a ver com pastorado, não tem nada a ver. Continuem em submissão ao seu marido. E aqui surge um aspecto muito interessante, né? Nós temos muitas igrejas aí, sobretudo neopentecostais e pentecostais, que têm pastoras, e em muitos cenários, essas pastoras governam não somente a igreja, mas também suas casas, mostrando que... Então, isso aí não é verdade. Isso aí não é verdade. Em primeiro lugar, quando uma mulher é líder espiritual, vamos colocar um exemplo. Eu sou Débora, eu sou líder espiritual do povo de Israel. Por ser profetisa, eu sou boca de Deus para aquele povo me consulta espiritualmente também. Por ser juiz, eu julgo a causa daquele povo, as causas jurídicas e as causas cotidianas daquele povo, porque eu sou uma líder em geral. Então, o fato de... E quem governa, quem lidera, quem governa sobre aquele povo ali é líder. É um líder. E o que são esses líderes? Quem são esses líderes? Os reis eram juízes. E isso eu estou dizendo porque está aqui, ó, 1 Crônica, vou mostrar para que vocês fiquem bem entendidos. Ó, 1 Crônicas. Eita, Jesus. Vamos lá. Vamos aqui. 1 Crônicas. Ó. 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 17, né? E qual versículo mesmo? Versículo 6, vamos lá, versículo 6. O profeta Natan vai estar sendo boca de Deus para Davi. Olha o que ele vai dizer.
por onde tenho acompanhado todo o meu povo de Israel, alguma vez indaguei algum líder deles que ordenei pastorear minha gente, ou seja, os líderes pastoreavam o povo de Israel. Então, olha aqui nessa versão aqui, ó. King James vai falar líder. A João Ferreira de Almeida vai falar juízes. Olha aí. Ó, falei eu jamais uma palavra algum dos juízes de Israel. Vou até grifar para que você veja. Algum dos juízes de Israel, e Débora foi uma juíza, que ordenei, ó, que apacentasse meu povo. Então, Débora foi uma juíza. Então, quem foi juiz, quem foi rei, quem foi líder, dependendo da sua versão, está escrito líder, né? Vamos aqui mais para baixo um pouquinho, ó. Dependendo da sua versão, está escrito líder, né? Ai, Jesus. 2 Samuel 7,7, olha aí. Tá escrito o quê? Juízes também, né? Então, todo aquele que liderou sobre o povo de Israel, como foi o caso de Débora, ela foi uma pastora. Por quê? Porque arrebanhou, pastoreou, e ali o próprio Deus vai dizer que os juízes, né, os líderes, eram usados como pastores, né? Então, é isso daí. Agora vamos para o vídeo. Que aquele papel ali já está completamente disfuncional. Glória a Deus. Viu, cobras rebeldes, cheias de veneno, língua bifurcada, terra seca. Mas uma coisa que é mais interessante ainda é que se você Ele usa a imagem de uma mulher que é pastora, né? Se eu não me engano, essa mulher é uma pastora, para poder ridicularizar as outras mulheres, né? Assim como nem todos os homens pastores são bons pastores, porque se você fizer uma pesquisa, olha aqui, se você fizer uma pesquisa, olha aqui, ó, cadê? Cadê Jesus? Ó, se você fizer uma pesquisa desse tipo, olha aqui, ó. Pastor matou a esposa. Ó, pastor mata a esposa. Caso diferente, ó. Pastor mata a esposa. Ó, mulher que revelou traição, não sei o que. A mulher outro dia tava orando, ó. São vários casos. Então, se você for medir por essa régua aí, né? Usar uma pessoa que escandaliza, que no caso, talvez para ele, essa mulher aí que acabou de aparecer, talvez seja uma mulher que eles não têm como uma boa pastora, outra pastora também que é muito sensual, ou pinta os olhos igual Jezabel. Por causa de algumas mulheres que são sensuais e pregam heresias, não significa que as outras mulheres são péssimas pastoras, né? Um exemplo, nem todas as pastoras são iguais e nem todos os pastores também são iguais. Não significa que aqueles homens aqui, ó, que fizeram tudo isso com suas esposas, né, como aconteceu com aquele tal de Zadok e a esposa, né, e vários outros casos que tá aí nas redes, não significa que todos os pastores são iguais, né? Então, não é porque uma pastora age de uma maneira que todas são iguais. Chegar em qualquer uma dessas pastoras que nós temos hoje em dia, se ela for de fato alguém sério no evangelho, alguém que tem uma compreensão bíblica verdadeira, e se você perguntar para essa pastora a quem o Senhor concedeu a autoridade e o dever de governar a sua casa, a própria pastora vai dizer, não, o dever. Então, a própria pastora, se ela não entender, ela vai dizer bobagem igual você está dizendo. Vamos ver aqui quem é que governa a casa? Vamos lá, ver quem é que governa a casa. Se é só o homem ou se é os dois. Né? Vamos lá. Ah, tá onde? Tá em Provérbios, aqui, ó. Provérbios 31. Vou pegar em duas versões para facilitar. Provérbios 31. É o último. Vamos lá, Provérbios 31, versículo 27. Mas leia Provérbios todos, que você vai ver o que é que essa mulher faz. É uma mulher que não come o pão da preguiça. Uma mulher bem virtuosa mesmo. Então, vamos lá. Aqui é uma mulher, tá? Acompanha seus servos e cuida dos negócios da sua casa, sem dar lugar à preguiça. Olha pelo governo da sua casa e não come o pão da preguiça. Ah, cadê? Só tem duas traduções, né? Então, a mulher sábia, ela edifica a casa com as próprias mãos. Então, buscando viver em paz, cuidando qual... Não, essa aqui não. Então, a mulher sábia, ela cuida do governo da tua casa. Eu vou até grifar aqui para que você veja, ó. Ela olha pelo governo da tua casa. Tem versão que vai dizer que ela cuida do governo da tua casa.
Ah, mas a mulher não cuida dos filhos. Leia Provérbios 31. Você vai ver se a mulher não cuida dos filhos, cuida do marido, cuida dos negócios da casa, cuida das empregadas, cuida de plantar, de colher, de vender. Ou seja, ela não come pão da preguiça. O marido dela não faz tudo sozinho. Então, o governo da casa é uma coisa, o governo da esposa é outra coisa. Mais uma vez, eles estão confundindo ali os papéis, né? Agora, a mulher pode criar filho? Claro que pode, olha. Olha o que Deus vai dizer aqui. Por que eu tô fazendo? Peraí. Olha aqui. Efésios. Olha aqui, Efésios, ó. Efésios, acho que é Efésios 4. Não me lembro, acho que é Efésios 6. Vamos em Efésios 6. Efésios 6, ó. Filhos, obedeçam a seus pais. É só os homens aqui? Só obedeçam aos seus pais no sexo masculino ou aos dois aqui? Né? Então, vamos ver o versículo 4, o que está dizendo? Versículo 4, 2, 4. Pais, não provoquem seus filhos a ira. Em vez disso, criem-nos na disciplina, na instrução do Senhor. Então, os pais criam filhos, né? As mães criam filhos. E tem tanto versículo que diz, filho que não obedece à mãe. E eu até tinha escrito uns versículos aqui. E agora eu esqueci onde está. Sei que vai dizer que o filho tem que obedecer pai e mãe. Gente, no Antigo Testamento é que mais tem. Obedecer pai e mãe, obedecer pai e mãe. Né? Tem um versículo que diz assim, obedecer o pai e mãe para que vai bem sobre a terra. Acho que é o versículo 3 daqui de Efésios. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é o versículo 3. Para que tudo vá bem, peraí. Dependendo, honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento. Então, os dois têm que ser honrados, os dois dão ensinamento por filho. Mas então, vamos lá ver o que ele quer dizer com isso. O dever de governar a casa é do homem, é do marido. Então, assim... O governo da casa é para os dois, porque governar a casa é cuidar dos afazeres, das coisas, né? Agora, o governo da mulher, o cabeça da mulher é o homem, é o esposo dela. Não todos os homens, é claro, mas o esposo dela. Então, o fato dele ser o cabeça da esposa não diz que ele cuida do governo todo. Já imaginou o homem cuidando dos filhos, cuidando de tudo, e a mulher lá assim, só comendo, só aqui, ó, arrasta pra cima, né? Isso cria um problema que é o seguinte, poxa, lá em casa quem governa é meu marido, e na igreja quem governa sou eu? Não, isso aí é confusão que eles mesmos criam na cabeça deles. Débora era... que julgava a causa do povo. Em nenhum momento a Bíblia vai dizer que ela foi insubmissa ou a Lapidote, ou que ela governava em casa a Lapidote. Não, isso aí é heresia. Uda, a mesma coisa. Uda era consultada pelo rei Josias, pelo o sacerdote Uquias, pelos seus ministros, tudo homem que consultava Uda. Ela era insubmissa a Salum, seu marido? Não. Acho que é Salum, marido, nome, né? Não, tem nada a ver o que ele está dizendo. Como é que isso funciona? Como é que esse tipo de coisa se estabelece na prática? Não seria já, a partir daí, algo que é disfuncional, algo que já está fugindo do princípio da palavra de Deus? E se de uma outra forma, eu estou congregando em uma igreja que tem pastora, sou um homem, a essa mulher, essa dita pastora, é concedido o papel de me governar? É concedido autoridade? É concedido... Sim, você não é marido dela. O que está dizendo lá em 1 Timóteo? Coloca aí. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 e 12. A mulher não pode ensinar nem exercer autoridade sobre o marido dela. Ah, mas está escrito homem na minha Bíblia. Mas é marido, porque é uma mulher submissa. Porque já imaginou se todas as mulheres fossem submissas, todos os homens que nem marido delas são? Imagina eu ser submissa ao pastor da minha igreja. Olha, imagina, né? Ele é o meu cabeça, por acaso? Então, o que você está dizendo não tem nada a ver. Essa prerrogativa de me governar como um homem, será que isso não... A mulher governa a igreja. Quando uma pessoa é pastor, seja do sexo masculino ou feminino, quando ele é líder, quando a pessoa é líder, quem governa a igreja é o Senhor, porque é a palavra do Senhor, né, que sairá da boca dele, como saiu da boca de Débora, como saiu da boca de Uda, como saiu da boca de Ana, como saiu da boca das filhas de Filipe, que eram profetisas, né, exortava a igreja. Disciplinava, edificava, consolava a igreja. Então, você é a igreja. Você não é um homem na igreja.
Porque, embora você seja homem, o menininho lá da igreja, a criancinha seja homem, e tem mulheres, e tem a igreja é composta de pessoas, homens e mulheres e crianças. Então, você faz parte de uma igreja que é noiva. Então, você não pode ser noiva. Então, a noiva é comandada pelo noivo. O noivo é Cristo. E Cristo, ele usa quem ele quer. Ele usa Uda, ele usa Débora, ele usa Ana, ele usa a mulher samaritana, ele usa as 4 filhas de Filipe, ele usa quem ele quer. Porque o governo da igreja é do Senhor. O Senhor é o cabeça da igreja, tá? E quem é que cuida dos negócios da igreja? É só o Senhor? Não, somos nós vamos cuidar dos negócios da igreja, seja homem ou seja mulher. Então, o fato de você ser homem não significa que você não seja igreja, não significa que você não seja a esposa, você está ali no contextinho ali de esposa, né? Aí você também não quer ser esposa, você não quer ser liderado por quem? É por Deus, seja mulher ou seja homem, porque é a palavra que tem poder. O homem, o sexo masculino não tem poder nenhum. Quem tem poder é a palavra. Você mesmo já falou. Bora lá. Contraria já os aspectos criacionais da palavra de Deus? Em 1 Timóteo, no capítulo 2, a partir do verso 11, do verso 11 até o verso 13, depois que o apóstolo Paulo ele afirma sua apostolicidade no verso 7, ele fala, olha, sou um apóstolo do Senhor e por aí vai, ele determina, eu não permito que mulheres nem ensinem dentro da igreja e muito menos exerçam a autoridade de um homem dentro da igreja. Então, essa versão é bem tendenciosa. Inclusive, o que mais tem é versão agradando LGBT, agradando feminista, agradando... Cada um tem versão para todo mundo ali. Mas autoridade de homem ali, na verdade, pega outras traduções e você vai ver que a autoridade de homem ali é autoridade sobre o marido, autoridade sobre o homem, o marido, não autoridade sobre os homens da igreja ou autoridade sobre a igreja. Não tem nada a ver com o que você está dizendo. Você vê que Paulo falou sobre a veste da mulher casada, né? A veste, só da mulher casada. Falou da veste da mulher casada, falou sobre... das mulheres em geral, na verdade, falou sobre os usos e costumes que agora são outros, né? A mulher deve se portar com decência, não, a beleza dela não vai estar naquelas coisas, não, né? Mas, né? E aí vai falar sobre a mulher casada, né? Que ela deve aprender em silêncio, com toda sujeição, porque uma mulher que não aprende em sujeição, ela é insubmissa. Então, ela precisa ser submissa quando ela está aprendendo. Porque se ela ficar fazendo barulho, fazendo pergunta, conversando dentro da igreja, é feio, envergonha o marido, né? Então, Paulo vai dizer assim, ó, a mulher aprende em silêncio com toda sujeição. Não permito que ela ensine nem exerça autoridade sobre o marido. Vamos lá pegar Timóteo, onde ele leu, 1 Timóteo, capítulo 2. Capítulo 2. Qual é o versículo que ele leu? O versículo 11. Versículo 11 e 12. É versículo 12, né? Ó, não permito que a mulher ensine... Aqui, acho que aqui todos estão falando no sexo como se fosse o sexo masculino, mas não é. Deixa eu pegar outra versão aqui, que é a versão mais antiga, né? Aqui, ó. Essa aqui. Não, essa aqui é Lucas. Vamos voltar. Vamos voltar, Isaías, Timóteo 2, olha aqui. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido. Então, essa autoridade não é sobre a igreja, ela não está dizendo para ela não exercer autoridade espiritual na igreja, não. Ou autoridade espiritual sobre o marido, não. É autoridade de ensinar e de exortar, sabe? Coisa que a mulher não pode. Inclusive, ele colocou um versículo, é 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 e 2, que a mulher, como é que ele então vai ganhar um marido para Jesus? Com a sua postura, porque ela é uma mulher submissa. Então, ela não precisa ficar exortando ou disciplinando o marido. Ela não precisa disso, né? Ela vai ganhar ele sem palavras. É só procurar 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 e 2. Bora pro vídeo. E aqui fica mais um pouquinho no vídeo, que tem mais um versículo aqui, que muitas pessoas ignoram, e por isso que nós vemos muitas mulheres sendo ordenadas ao pastorado feminino. Só esse versículo que nós vamos ler aqui daqui a pouco já seria suficiente para que todas as mulheres que hoje se chamam de pastoras ou que foram ordenadas ao pastorado, elas renunciassem. Então, o versículo que ele vai dizer
é suficiente para você ver quanto eles fazem a interpretação própria. Inclusive, no próprio livro, eu não vi ele mostrar, mas eu já imagino, porque já virou uma cartilha, já, né? Já imagino. No próprio livro que ele vai dizer que as mulheres não podem falar, é o próprio, né, que está dizendo que aquele que profetiza fala à igreja. Só que Paulo vai estar ensinando como ali as pessoas devem se comportar na igreja. Ordens no culto. Então, Paulo vai falar para quem profetiza, Paulo vai falar para todo mundo. Se alguém, Paulo usa irmãos, e irmãos engloba todo mundo, engloba mulher, homem, tudo. Então, se alguém tem interpretação, se tiver 2 ou 3, que um se cale, fala no máximo 2 e tal, e tal, e tal. E quando chega na esposa, que é a mulher casada, que são submissas aos maridos, Paulo fala que, ó, quer aprender alguma coisa? Aprende em casa, né? Porque é indecoroso, ou é feio, ou é inadmissível que uma mulher fique conversando dentro da igreja. Então, em algumas traduções, vai usar a palavra falar. Então, falar para ele é deixar de ser pastora, é deixar de ser... É falar, ficar quieto dentro da igreja, sendo que tem profetisa dentro da igreja. Nesse mesmo livro tem profetisa, e as profetisas faz o quê? Falam. Então, vamos lá. Realmente renunciassem à figura do pastorado feminino. Então, ele tem que renunciar o pastorado masculino, ou seja, deixar de ser pastor porque ele não sabe o que está falando, né? Praticamente isso. Vamos lá. Mas voltando ao texto de 1 Timóteo, no capítulo 2, dos versos 11 a 13, o que Paulo está fazendo é apelar novamente para o aspecto da criação. Ele fala, olha, a mulher não pode exercer autoridade sobre o homem e também não pode ensinar. Então, primeiro foi formado o esposo, que é Adão, e depois a esposa, que é Eva. Então, é para um casal, irmão. Primeiro foram formados os homens, depois as mulheres. Nem está escrito isso, irmão. Primeiro, isso aí não tem nada a ver com liderança espiritual, irmão. Tem a ver com casal. Em relação ao casal, porque é uma esposa submissa, versículo 11. Será possível que uma mulher, vamos dizer, leiga como eu, sabe, que eu tenho certeza que ele sabe 1000 versículos a mais do que eu. Um exemplo, assim, se eu entendo 5% da Bíblia, ele entende 50%, um exemplo, né? Agora, ele falar um negócio desse daí, perdeu a credibilidade, né? Ele pode saber até 1000, mas se está expressando errado, né? De nada vale os 1000 versículos que ele sabe, né? Porque está distorcendo a palavra de Deus, né? E ai daquele que disser o que a Bíblia... Não está apelando para a cultura. Paulo não está falando, não, que nós vivemos numa época preconceituosa, nós vivemos numa época machista. Não. Mais uma vez, ele está olhando, voltando os seus olhos para a criação do Senhor. Ele está voltando os seus olhos para o imperativo feito pelo Senhor, dado pelo próprio Deus. Só que aí, nós vamos caminhar para a figura do próprio Cristo. Eu deixei aí para o final, porque muitas pessoas falam assim, não, eu tenho que descartar o que a Bíblia está falando, eu tenho que ouvir só o que Cristo fala. Muitas pessoas pensam isso, que o que vale na Bíblia é só aquilo que saiu da boca do próprio Jesus. Como se ele não tivesse constituído os apóstolos para falar em nome dele, para ensinar em nome dele, né? Paulo é um apóstolo, ele mesmo se apóstolo, né? Mas se declarou É um apóstolo temporão, mas é um apóstolo. Sim, mas é um apóstolo que nunca viu Jesus. Viu Jesus, né? Ele viu Jesus. Mas vamos lá. Então, isso aí foi um homem, irmão. Quem falou essa heresia foi um homem, né? Vamos lá. Se precisasse mudar esse entendimento, certamente seria Jesus. Só que o que nós vemos é que Jesus ele não faz isso. Jesus ele quebra muitos paradigmas da sua época. Ele se assenta para comer com mulheres, ele chama mulheres para poder participar do seu ministério. As mulheres naquela época, de fato, elas tinham um papel assim de muito segundo plano no meio da sociedade. Só que Jesus ele quebra tudo isso. Ele interage com as mulheres têm um papel extremo. Não tinham um papel de segundo plano, eu vou dizer porque que elas não tinham papel de segundo plano. No Oriente Médio, elas poderiam ser excluídas de muitas coisas, talvez pelo costume do Oriente Médio ali, né, da Ásia, no geral. Mas, desde quando Jesus era pequeno, ainda uma criança, foi apresentado no templo, que é Lucas 2, a Bíblia vai falar o quê? Olha o que a Bíblia fala aqui em Lucas 2. Lucas, capítulo 2, versículo 36, 37, Estava ali a profetisa Ana, ali aonde? No templo. Olha aí a profetisa Ana. Agora,
vamos pular logo pro... Ó, vou marcar aqui. Calma aí, irmãos. Vou marcar aqui. Olha aí, ó. Ela estava onde? No templo, né? Cadê? Olha aqui no templo, olha aqui. E era viúva há quase 80 anos e não se afastava do templo, sobrevindo na mesma hora, ou seja, ela tinha acabado de chegar quando Jesus estava sendo apresentado, naquela mesma hora. Deu graças a Deus e fez o quê? Falava, proclamava, pregava. Sobre quem? Sobre ele. Ele quem? Jesus. Aonde? No templo. Para quem? Para todos. E aí? Todos que esperavam. Ana estava dentro do templo. Então, as mulheres não eram tão escorraçadas assim, como vocês pensam, não. Eu percebi que vocês têm uma visão assim que a Bíblia não diz. Você vê que Uda era procurada pelo rei Josias. A mando do rei Josias, o próprio sacerdote Ilquias e os seus ministros e os escrivão ia procurar a profetisa Uda para quê? Para ouvir Deus falar, para eles serem instruídos espiritualmente através de uma mulher. E essa mulher estava no meio da rua, jogada, ou falava escondido assim, ó, debaixo da boca, ó. Não, Deus mandou falar isso. Não, gente. As mulheres tinham liberdade para ser usadas por Deus. Embora fosse no Oriente Médio, um lugar que até os dias de hoje, em alguns lugares, a mulher usa uma burra em cima, né? Então, vamos lá, vamos continuar, né? Vamos continuar, vamos tirar isso. Extremamente relevante no ministério de Cristo. Tanto que quando ele ressuscita, é uma mulher que ele aparece primeiro e encarrega ela de levar a mensagem para os seus apóstolos. Então, assim, se houvesse alguém para reinventar... Essa mulher que levou a mensagem, ela é uma discípula. A Maria, né? Que... Foi Maria? Foi. Que ficou aos pés de Jesus ali, ela estava sendo discipulada. Aquela que Jesus encontrou no poço, lá que é a mulher samaritana, ela estava sendo discipulada e foi, pregou e trouxe pessoas para o Senhor. Né, como nós dizemos, ou para reformar essa questão, ou eventualmente dar uma interpretação correta de algo que estivesse sendo feito errado, essa pessoa seria Jesus. Só que o que nós vemos é que quando ele chama os seus apóstolos, ele só chama homens. São todos... Então, Jesus do céu, o que é isso? O fato de os homens, o fato dele chamar 12 para ficar ao lado dele, não significa que os 70 discípulos e os demais discípulos que ele fazia, ganhavam mais de 3.000 almas, mais de 5.000 almas, não eram discípulos dele, ou não tinham direito de ser apóstolo. Isso tem nada a ver. Jesus ganhava tanto homens quanto mulheres como discípulos, e de fazer discípulos. Ele mesmo fez discípulos e discípulas, porque discípulos engloba, né? E de pregar a todo mundo, fazer discípulos. Então, isso aí é uma falta de entendimento, porque os 12 que estavam do lado dele, um era o próprio diabo. E aí, o que você me diz? O que você me diz? Tem nada a ver, irmão. Só porque tinha 12 homens do lado dele, não significa que os 70 discípulos que ele mandou ir de 2 em 2 eram sabe, não merecia ser discípulo. Não tem nada a ver, né? Eu tinha discípulas, as discípulas ficavam lá bancando a obra, né, fazendo a obra, aquela que ela falava, aonde que a discípula não ia anunciar Jesus? Claro que ia anunciar, irmão, Jesus. Quantas almas aquelas discípulas ganharam ali, cada uma com o seu dom, uma com o dom de como é que é? Na Bíblia diz que tem vários dons, inclusive o dom de fazer o bem, de doação, eu esqueci o nome, né, que era a Dorca, esqueci o nome dela, aquela lá que morreu. Né? Então, tinha aquelas que tinham um dom de profetizar, tinham um dom de pregar, um dom de pastorear. Então, pastorear, irmão, não é nada mais que guiar a pessoa espiritualmente. Não é só ter um título, é guiar espiritualmente. Né? Os discípulos ali não receberam títulos, não. Eles estavam guiando espiritualmente. Eles poderiam até subir de cargo, mas espiritualmente. Homens, por quê? Porque a igreja tinha também acabado de começar. Né? Eles tinham acabado de serem chamados de cristão pela primeira vez ali naqueles tempos ali em que Jesus havia, posteriormente, a pregação de Jesus, a aparição de Jesus na terra. Para continuar. Apóstolos também exerceriam um papel de governo, também exerceriam um papel de autoridade. E Jesus, ele se volta para o imperativo da criação. Isso cabe apenas ao homem. Se fosse o momento dessa interpretação ser transformada, certamente Jesus teria chamado uma mulher. Ele teria ali diversas mulheres. Meu Deus do céu, o que eles não entenderam? Que o fato de ter 12 do lado de Jesus não significa que os 12 do lado de João Batista
servia a João Batista, não servia a Deus. Aqueles que Paulo disse, sou eu por acaso, como é que é? Como é que é? Paulo disse o quê? Que tinha pessoas lá querendo adorar Paulo, outros Apolo, não sei o que Paulo vai dizer. Então, não tem nada a ver não, irmãos. Uma coisa um tá pastoreando, mas o Deus é um só, a palavra é uma só, né? Agora, Jesus escolheu 12, por que no Oriente Médio Jesus ia escolher umas mulheres para estar ali perto ali? Essa mulher mal poderia ser vista conversando com um homem que não fosse o marido dela, que era chamado de adúltera. Por que Jesus ia fazer essa confusão toda? E outra, teria que se cumprir o que foi dito aos antigos, né? Que tinha que ser os 12 homens do lado dele. Independente se esses 12 homens iriam ser fiéis ou não, porque todos ali abandonaram Jesus, deixaram Jesus sozinho. Um, inclusive, traiu Jesus, né? Outro negou Jesus. Não tem nada a ver não, irmão. E talvez, eventualmente, né, pudesse ocupar esse espaço, como por exemplo a sua própria mãe. Se Jesus fosse dizer que as mulheres agora teriam esse papel de governo, de autoridade, de ensino... O que tem a ver o governo de Jesus com os apóstolos? Os apóstolos ainda estavam sendo discipulados, ou seja, os discípulos que Jesus escolheu, estavam sendo discipulados e estavam discipulando, ou seja, discípulo, todo mundo Jesus fez discípulo. Jesus perguntava assim e as pessoas aceitavam ser discípulos, mas não precisava estar ali colada com Jesus não, né? Porque ele escolheu 12 para andar com ele, não significa que ele escolheu 12 porque tem que ser homem, não, é porque era para andar com ele. Imaginou Jesus, um homem andando com mulher dos outros, mulher casada, mas no Oriente Médio. Pelo amor de Deus, irmão. Ele teria, por exemplo, chamado a sua mãe, que os católicos tanto adoram. Falou que veneram, mas no fundo eles adoram, né? Acho que essa tosse pegou a família inteira. Aqui em casa até meu filho usa Benespec. Nunca subestime um empreendedor, porque agora nasce um banco para estar ao seu lado. Então, assim, esse princípio, ele não subsiste até mesmo quando nós olhamos para Jesus. Será que nós vamos agora chamar Jesus de machista, de misógino, de uma pessoa que não amava as mulheres? Quando nós sabemos que isso é completamente... Ele cria todo um problema para arrumar uma solução. Não, irmão, você fez uma bagunça aí, que tem nada a ver. Paulo não foi machista. Vocês que excluindo a mulher faz algumas pessoas achar que Paulo foi machista. Eu não acho que Paulo foi machista, porque vocês estão fazendo confusão no versículo aí. Paulo nunca foi machista. Eu não acho isso, nem eu tenho certeza que tem muita gente que não acha isso. Vocês é que colocam Paulo no lugar de machista quando vocês mesmos interpretam o versículo como que se ele fosse um machista, né? Aí vocês tentam consertar de algum jeito, mas vocês é que deixam Paulo como machista, né? E Jesus como machista, sendo que nem Jesus foi. Oposto, né? O que nós temos, quando nós analisamos o texto bíblico, eu sei que muitas pessoas, eu sei disso, gente, não tem como, porque nas conversas a gente vê, muitas pessoas vão querer brigar com o texto bíblico, vão querer torturar o texto bíblico, dar outras interpretações, mas não tem para onde correr. O pastorado é algo exclusivo. Pronto, ele acabou de fazer isso, né? Quando leu 1 Timóteo 2, 11 e 12. Exclusivo do homem por conta do aspecto da criação, que precisa ficar... Ou seja, se o homem ele não tiver... Eu repito isso em todos os meus vídeos. Só faltou ele dizer, aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, se não tiver um homem ali, eu não estarei. Cristo não disse isso não, irmão. Se tiver, igual a minha congregação ali, ela é pequena. Claro que ela estava em uma maior, mas fiquei aqui pertinho de casa. Vamos supor ali, só tem mulher, um exemplo. Não tem, né? Claro que tem homem lá. Só tem mulher. É a mulher que levantou ali. Não tem homem nenhum, os esposos não são cristãos, mas as mulheres tá subindo, tá formando a igreja, que Paulo ensinou como formar a igreja, como se comportar dentro da igreja, como agir em relação aos maridos. Paulo ensinou tudo isso. Agora, tem 2 ou 3 mulheres, Cristo ali não tá, porque a mulher tá liderando. Por favor, né, irmão? Isso é ignorância, né? Bem claro é que igrejas que têm pastoras não são bíblicas. E à luz da palavra de Deus, não existe nada que pese em favor de uma mulher ser ordenada ao pastorado. Toma, vamos lá. Eu vou mostrar, não sei se ele vai mostrar, mas eu vou mostrar. Eu sei que ele vai até distorcer essa palavra aqui, mas eu vou mostrar para vocês sobre essa palavra aqui. Vamos lá. Vamos lá? 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. O que a Bíblia diz? Esta é uma palavra fiel, ou seja, digna de confiança. Se alguém
Alguém aqui, irmão, ó. Alguém deseja o episcopado ou liderança, que aí são recomendações para líderes, né? Então, o episcopado é o mesmo que líderes. Deseja o episcopado, bispado, diaconado. Alguém é um pronome indefinido. Não define gênero, não define sexo, não define se homem ou mulher, não define quantidade. Se alguém deseja liderança ou deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então, alguém, irmão, é tanto a mulher quanto o homem. Aí, tem todas as recomendações para o homem, não tem? Então, vamos lá. Vamos subir aqui, ó. Ó. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Ou dependendo da sua versão, vou pegar mais versão aqui, dependendo da versão, né, a pessoa acha que, mas a minha versão está escrita isso aqui, então vou pegar outra versão, cadê? 3, 11, né, versículo 11, vamos ver, as 3 versões, Bereia, da mesma forma, as mulheres devem ser dignas. Dignas de quê? De exercer liderança. Não caluniadoras, mas moderadas e fiéis em todas as coisas. Mas fiéis em quê? Fiéis em todas as... todos os... Como é que é o nome, Jesus, que se dá? Todas as qualificações para servir, né? Para ser líder espiritual. Né? Então, essa versão aqui da King James vai dizer: as mulheres da mesma maneira devem ser respeitáveis, não caluniadoras. Então, elas devem ser fiéis em todas as coisas, todas as qualificações que foram ditas para os homens. Então, elas são dignas também de exercer liderança, né? Se é isso que você quer saber. Então, a mulher ela pode ser ordenada líder se ela quiser, ela deve ser digna. Então, vamos lá. Agora, digamos que tudo isso ainda não fez sentido para você, que você continua defendendo que mulheres podem sim ser pastoras e que nada do que eu te falei até agora te convenceu. Bíblia não proíbe a mulher de ser pastora. Existe um texto em 1 Timóteo, no capítulo 3, e nós vamos falar a partir do verso 4, que é muito interessante, que reafirma a impossibilidade de uma mulher exercer essa função. Olha o que diz a palavra de Deus. Fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo... Pronto, peraí. Ele vai falar do homem, mas eu vou grifar ali para que você entenda. Vamos lá? Alguém, olha aqui. Ele não prestou atenção. Paulo diz: se alguém aspira o episcopado, aspira a liderança, boa obra deseja, né? Vamos lá. Vamos deixar ele ler. Aí ele vai grifar. Note que ele grifou ali de vermelho ali. Note. Pastor, presbítero, líder da igreja, seja irrepreensível, esposo de... Fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo, pastor, presbítero, líder da igreja, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, cordial, inimigo de conflitos e não avarento. E, de novo, que governe bem a própria casa. Esposo de uma só mulher. Ele deixou grifado. Por que ele deixou grifado? Porque não está dizendo, eles dizem assim, não está pedindo para que a mulher seja esposa de um só homem. Mas lembra que eu te disse que, olha o que vai dizer aqui, ó, da mesma sorte as mulheres sejam, da mesma forma, as mulheres devem ser dignas, não caluniadoras, mas moderadas e fiéis em quê? Em tudo que foi dito para o homem. Mas não está pedindo, ele grifou lá, né? Mas não está pedindo, né? Ele deixou bem grifado lá a mulher, quer ver? Casa, criando os filhos solteiro, apto para ensinar. Olha, ele grifou, ó, esposa de uma só mulher. Então, o que ele quer dizer? Que ele não está pedindo para a mulher ser esposa de um só homem, mas está pedindo para o homem ser esposa de uma só mulher. Sabe por que não está pedindo, irmão? Porque as mulheres, procura o versículo, irmão, as mulheres não poderiam casar se não fossem viúvas. Enquanto seus maridos estivessem vivos, elas seriam consideradas adúlteras. Jesus, o que aconteceu aqui? Vamos lá. Vamos pegar vamos ver se eu acho aqui. Vamos ver se eu acho aqui. Eita, Jesus, tomara que eu ache em cima. Quase eu acho. Mas vamos achar aqui. Rapidinho. Eita. Calma aí. Deixa eu voltar aqui que tem uma coisa
passou os versículos, tá aqui embaixo, aqui, vamos lá. Ó. Não. Cadê Jesus? Não, Jesus está aqui. Vamos ver aqui. Ó, aqui, ó. Primeiro, não, esse aqui não. Esse. Ups, de novo. Eu vou voltar nesse daí daqui a pouco. Cadê? Olha aqui. A mulher está ligada ao marido, 1 Coríntios 7:39. A mulher está ligada ao marido enquanto ele viver, mas se o marido morrer, ela está livre para casar-se com o outro, somente com quem quiser, mas somente no Senhor. Agora Romanos, né? Olha aqui. Vai dizer, por exemplo, pela lei a mulher está casada ao marido, está ligada ao marido enquanto ele viver, mas ele morrer, ele está livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro enquanto o marido ainda viver, ela será considerada adulta. Meu irmão, isso está em vários versículos, em vários lugares. Então, a mulher, ela não tinha 2 maridos, ela não poderia casar se não fosse viúva, ela não poderia. Mesmo recebendo carta de divórcio, ela era considerada uma adulta, pois legalmente, diante de Deus, ela estava casada, estava ligada àquele homem. Então, ela só poderia casar se ela fosse viúva. Então, o que acontece? Os homens tinham mais de uma mulher. Davi teve mais de uma, e entre outros lá na Bíblia, teve mais de uma, mas você nunca viu dizer que uma mulher ali teve 2 maridos. Eu não vejo. Mulher cristã, não, mulher, ou seja, mulher serva de Deus, nunca vi dizer, né? Então, por isso os homens tá ali bem específico para ser marido de uma só mulher, porque eles tinham mais de uma mulher. Nem tá dizendo para tá num só casamento, mas ser marido de uma só mulher, porque os homens tinham mais de uma mulher. Então tá explicado isso. Não dado ao vinho, nem violento, cordial, inimigo de conflitos e não avarento. E de novo. Note que tudo isso está pedindo para o homem, mas no versículo 11 vai dizer da mesma forma as mulheres e fala todas as qualificações para as mulheres. Né? Sejam fiéis, sóbrias, e sejam fiéis em tudo, né? Que governe bem a própria casa, criando... Pronto, ele grifou. Que governe bem a sua própria casa. Eu não sei se eu já mostrei para vocês aqui nesse vídeo. Eu estou fazendo tanto vídeo que eu não sei se eu mostrei. Então eu vou mostrar de novo. O que acontece? Vamos lá. Provérbios 31. A mulher de Provérbios 31. Pega aí. Você já leu sobre a mulher de Provérbios 31? É aquela que não come o pão da preguiça, mulher sábia, mulher virtuosa. Então, eu vou mostrar só um versículo, o resto você lê por conta de vocês. Então, ele vai dizer o governo da casa. O que ele faz? Ele grifa ali, ó. Ó, ele grifa ali, ó. Que governe a própria casa. Ele vai dizer que o governo ali é só para o homem, que Paulo está dizendo só para o homem. Mas, note que aqui, olha aqui a mulher de Provérbios 31. Vou mostrar em 2 versões, vou mostrar mais versões, não só 2. Ó, cadê? Oi? Provérbios 31, Jesus. Provérbios 31, versículo 27. Versículo 27. Ó, 2 versões aqui, depois eu mostro mais outras versões na outra Bíblia, né? Acompanha seus servos e cuida dos negócios da sua casa sem dar lugar à preguiça. Então, quem cuida dos negócios da casa? A mulher também, não só o homem. Ó, a João Ferreira de Almeida. Olha pelo governo da sua casa. Vamos ver em outra versão aqui, porque essa versão é um pouco limitada. Vamos ver aqui o Provérbios 31 nessa versão aqui. Provérbios 31, versículo 27. Ó, está atento ao andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Vamos ver em outra versão. Vamos ver nesse aqui. Acompanha seus servos, cuida dos negócios da sua casa. Vamos ver outra. Cuida bem de tudo em sua casa. Vem outra versão. Ela nunca tem preguiça e está sempre cuidando da sua casa. Outra versão. Administra bem a sua casa. Administrar é governar bem a sua casa, tá? Então, é isso daí. Então, a mulher, ela governa, sim, a sua casa e também os filhos, né? E vou mostrar só mais um aqui sobre que a mulher governa os filhos, porque ele marcou ali
como se a mulher não pudesse governar os filhos nem a casa. Ele confunde o governo, ele confunde a autoridade do homem como marido sobre a esposa com governar a casa. Ele está confundindo, né? Mas eu vou esclarecer vocês. Vamos lá, versículo 1 de Efésios 6. Vai dizer, ó, vós filhos, sede obediente a quem? A vossos pais. É só os homens? A vossos pais, só os homens? Não. Pais, os dois, né? Marido e mulher. Ó, versículo 2. Honra teu pai e a tua mãe. Então, os filhos devem submissão ao pai e à mãe. Devem honrar o pai e a mãe. Ó, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a eles os vossos filhos, mas criai-os, os dois criai-os, na doutrina, na demonstração do Senhor. Então, ali, ele faz uma grande confusão quando ele acha que Paulo vai dizer para só o homem governar a casa, quando, na verdade, olha o que o versículo... Criando os filhos sobre disciplina e com todo respeito. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Alguém. Pronto. Paulo falou para o homem no versículo 4. Agora, quando chega no versículo 5, ele fala para os dois, para todos. Ó, pois se alguém é um pronome indefinido, não define gênero. Alguém não sabe governar a sua própria casa, ou seja a mulher, seja o homem, se não souber governar a sua própria casa, como vai cuidar das coisas de Deus? Né? Então, continua. Agora nós temos Paulo voltando a sua atenção para o governo da igreja, como nós acabamos de ver, e falando que a pessoa apta a exercer esse governo, essa autoridade, esse pastoreio, essa pessoa... Então, ele coloca todas essas palavras de governo, pastoreio, autoridade espiritual, ele coloca todas essas palavras, mas Paulo não fala nada disso. É eles que interpretam e querem, sabe, a qualquer custo impor isso, mas Paulo não diz nada disso. Eles fazem a interpretação própria, mas Paulo não falou isso. Deve ser um homem casado com uma só mulher. E ainda vem mais. Mais uma vez, o apóstolo Paulo aponta para o aspecto da criação, que essa pessoa governe bem a sua casa. Então, eu já mostrei para você que não é só o homem. Alguém é um pronome definido, então quem deseja liderança, seja homem, seja mulher, está desejando uma boa tarefa. Quem é dado governar a casa? O homem. Então, mais uma vez, fica extremamente claro que o pastorado deve ser exercido apenas por homens. Então, mais uma vez, eles usam errado uma coisa que é para o casal e não tem nada a ver com o governo da casa, não. O homem é o cabeça da esposa dele. O que ele vai dizer para a esposa dele, ele tá falado. Claro que ele vai dizer coisas boas, porque Cristo é o cabeça da igreja e Cristo diz coisas boas pra gente, né? Então, o homem, vamos supor, o homem tem um governo da casa. Mas o homem tem o governo da casa de todas as mulheres da igreja? Não. O homem tem o governo da casa de todos os homens da igreja? Não. Então, eles fazem uma confusão e não mede que tá acontecendo. Ele acha que o homem tem poder espiritual sobre uma igreja, sendo que o poder não está no homem, o poder está na palavra, está no Espírito Santo de Deus. Então ele confunde esse papel do homem em relação à mulher e transfere para a igreja. Sendo que entre o casal, Paulo ensina como será. Pedro ensina como será, né? Independente dela ser uma Débora que governou sobre o povo de Israel, não significa que ela será insubmissa ao marido, ou se ela for uma Uda, né, que liderou espiritualmente os profetas, aqueles homens ali que foram até ela, né, a mando do rei Josias, né, não significa que ela é insubmissa a Salum, seu marido, né. Então, e também a Ana, que pregou dentro do templo, em Lucas 2:38, não significa que ela era uma mulher sem dono, sem eira, sem beira, que chegou ali pregando as torres da direita. Não, ela tinha o direito de pregar porque ela tinha a autoridade de Deus para isso, porque todo profeta, e Ana era uma profetisa, todo profeta, ele é boca de Deus para a igreja, ele exorta, ele edifica, ele apacenta, ele ensina. Agora. Mais por mulheres, porque aqui sempre nós devemos voltar para os aspectos da criação. Você se lembra que no começo do vídeo eu falei que havia um argumento definitivo? O aspecto da criação. E as mulheres solteiras, irmão? E as virgens? Vai ser submissa a quem? Ela tem um marido na igreja para ela ser submissa? Para ser o cabeça dela? Não, irmão, você está confundindo as coisas aí.
que as pessoas ignoram, e se as pessoas levassem em consideração esse argumento, ninguém mais ordenaria mulheres ao pastorado, e todas as mulheres que se dizem pastoras, elas Então, ainda as mulheres estão sendo ordenadas pastor porque nem todo mundo tem a visão errada da Bíblia, né, irmão? Por isso. renunciariam a isso, que é o correto a ser feito? Pois é, esse argumento definitivo... Então, esse negócio de renunciar aí, irmão, isso é coisa do feminismo, irmão. O feminismo está induzindo as pessoas a tirarem as mulheres da igreja. Só que eles usam o feminismo para dizer que as mulheres não estão dentro da igreja e eles querem tirar elas. Fazendo confusão com o versículo. Então, vocês não perceberam que muitos estão sendo induzidos a isso? Então, as mulheres agora sentam no sofá e dizem assim, eu não quero nem saber mais disso, isso é coisa de homem, ó. Eu vou cuidar dos meus filhos. Ou seja, não era para o homem cuidar dos filhos? Não é ele que cuida dos filhos, é ele que cuida dos filhos. Ó, sacerdote Eli, acho que era Eli, esqueci o nome dele. Os filhos dele, ele cuidou dos filhos? Não, foi um péssimo sacerdote em relação ao cuidado dos filhos. Os filhos dele pintou e bordou. Porque o Ofni e Finéias não honrou o pai. Porque o pai não administrou, não disciplinou aqueles meninos. Então, eles pintaram ali e bordaram. Então, vamos continuar o vídeo. Isso que nós já lemos, que agora eu vou ler o versículo que faltava. É 1 Timóteo, no capítulo 2. Eu quero ler com você de novo a partir do verso 11. Diz assim, olha, a mulher aprenda em silêncio com toda submissão. E não permita que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Você já leu, irmão, esse versículo. Inclusive, a autoridade aí é a autoridade sobre o marido. É só você pegar, olha, eu vou pegar para você, que é porque vocês não conseguem abandonar essas versões tendenciosas. Vocês não conseguem, né? Vamos lá, eu consigo pegar para o senhor, vamos lá. Olha aqui. Aí, Lu, vamos lá. Timóteo 2, olha aqui, irmão. Autoridade sobre o marido, irmão. Então, não é autoridade de homem. Não existe uma autoridade de homem na igreja para a mulher dos outros. Imagina os homens, pastor, tem autoridade sobre a mulher dos outros. Então, todos os homens da igreja, por serem homens, têm autoridade sobre as mulheres dos outros também? Sobre a igreja? Não, irmão. Então, a autoridade espiritual é sobre a pessoa. É sobre Uda, é sobre Débora, é sobre Moisés, é sobre Samuel, é sobre Davi, é sobre aquele que está de frente. Por quê? Porque é a palavra de Deus que vai mandar. Você vê que Davi, ele não tinha aquele papo direto com Deus. Davi tinha que consultar alguém, né? O profeta Samuel, né? Vamos supor, o rei Josias, né? Ele não tinha aquele contato direto com Deus. Ele tinha que consultar espiritualmente a profetisa Uda. Então, né? Vamos lá. Então, o que está dizendo ali, né, não é para a mulher não exercer autoridade na igreja, ou autoridade sobre os homens ou sobre todos. Não. Até porque quem era profetisa, profetizava a todos. 1 Coríntios 14, versículo 3, versículo 4. Profetizava, exortava a igreja, a todos os homens. Global Account do Inter. 0 taxa de abertura e 100% gratuita. Tem Inter pra isso. Aí o argumento teológico da criação. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E aí Paulo acrescenta. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, isso aí em relação ao casal. Por quê? Note que ele falou que quem é que tinha o poder de governar? Então Adão não governou nem a mulher dele, né? A mulher foi enganada pelo diabo, mas ele foi o quê? Ele foi enganado pela mulher. Ou seja, Adão foi um homem que foi enganado nem pelo diabo. Ele foi enganado pela esposa, né? A mulher o induziu ao erro. Então isso aí em relação ao casal. A mulher, ela perdeu essa autoridade sobre o marido dela poder ensinar ou oferecer qualquer coisa a ele, né? Mas que ela ganhe seu marido com a postura dela. Vamos supor que ela tem a postura de Eva. Ela não vai ganhar o marido, porque ela vai induzir ele ao erro. Mas se ela tiver uma postura de uma serva de Deus, como diz lá em 1 Pedro 3, versículo 1 e 2, ela vai ganhar o marido, se o marido for descrente. Então, a mulher, ela não tem autoridade para ensinar, ou seja, autoridade sobre o marido para ensinar. Ela não tem. O marido, Eva aí, é a esposa de Adão. Mas ela, né, tendo filho, ela vai ensinar os filhos, ela vai criar os filhos dela, ela vai fazer aquilo que ela não pode fazer com o marido.
Entendeu? Então, a mulher, em relação ao casal ali, né, ela salvará toda ali uma geração ensinando os filhos, criando os filhos para o Senhor, né? Então, é isso aqui em relação ao casal, porque em relação à igreja, né, tanto o homem quanto a mulher podem exercer autoridade espiritual sobre um povo. Foi o caso de Uda, foi o caso de Débora, foi o caso de Ana, foi o caso das profetisas, filhas de Filipe, né, que quando eles falam, né, eles falam a igreja exorta, consola e tal. Então Paulo está dizendo o seguinte, a primeira vez que alguém tentou inverter esses papéis, houve o início do pecado da humanidade. Ela não tentou inverter papel, até porque não foi nada disso que aconteceu, não. Né? Ela não inverteu o papel espiritual, não. Ali houve um papel de esposa e marido. E por isso a mulher não tem autoridade sobre o marido. O homem ali é o marido. Você vê que ela não está tendo autoridade sobre todos os homens ali. E nem ele está sendo submisso, ou seja, está obedecendo e ouvindo a todas as mulheres. Não, ele é entre casal. A mulher foi iludida. Quando a mulher tentou ensinar o seu marido, aí deu problema. Então, quando a mulher tentou... Você vê que o marido era tão forte espiritualmente que caiu no que a mulher falou, né? Então você vê que o homem não tem poder espiritualmente. Quem tem poder é Deus. É Deus que tem poder. Assumiu o papel de autoridade e de ensino do seu marido, foi nesse momento que o pecado entrou na humanidade. Então, por isso... Engraçado, né? No versículo ele colocou escrito o homem, autoridade sobre o homem ou de homem, mas quando ele vai falar é autoridade sobre o marido, né, irmão? Então, irmão, os homens da igreja não é marido dela. Se preocupe não, tá bom? Vamos lá. Assim como Baraque não era marido de Débora. Por isso ela disse, manda chamar Baraque. Ela teve autoridade sobre Baraque. Pronto, falei. Por ter sido feito o homem primeiro e depois a mulher, e porque a mulher foi iludida pela serpente e não o homem, eu não permito a mulher que ensine e nem que exerça autoridade sobre o seu marido. Então, assim, pra mim, é um texto-chave. Não deixa dúvida alguma de que o pastorado feminino, ele é um engano. Só que diante dessa situação, como eu disse, vai ter uma batalha. É um engano, sim. Você está enganando o povo. Com a Bíblia. Aí você vai ter que escolher. Se a sua igreja, caso você seja um pastor ou uma pastora que está vendo, vai caminhar diante de uma orientação bíblica, ou se a sua igreja vai fazer concessões para o mundo. Ah, mas aí você pode dizer... Tem pessoas que estão entregando a vida para Jesus aqui na igreja. O método está dando certo. As pastoras estão pegando aquilo que os homens não estão fazendo. Será que o fato da performance, ou seja, os resultados estarem acontecendo, valida o ministério das mulheres? Nós devemos lembrar, por exemplo... Uma coisa para o irmão. Todos podereis profetizar. Todos podereis pregar. Todos podereis escolher dons. Deus derramou dons sobre todos. Sobre homens, sobre mulheres. Todos, irmãos. Tem dom de pregar, dom de exortar. Eu acho que eu tenho um dom de exortar. Sei não, mas eu estou desconfiada. Porque eu não consigo pregar sem exortar. Aliás, claro, algumas vezes, né? Eu sinto que as igrejas de hoje, elas ao invés de pregar a santidade do corpo, da alma e do espírito, porque na Bíblia diz, né? Que naquele dia o Senhor arrancará os enfeites, arrancará os colar, arrancará as testeiras, arrancará tudo. Tudo. A Bíblia, no Novo Testamento, vai dizer como que uma mulher deve se comportar, né? Que o enfeite delas não é isso. Não deve estar nisso. Né? O enfeite dela deve estar onde? Não é na compostura de uso, sabe, de enfeites, não. Então, as igrejas hoje estão fazendo isso e vocês estão interpretando o versículo dizendo, não, é porque elas devem ser fiéis a Deus. Mas elas podem usar. Mas tudo bem. O próprio Deus, em Êxodo 33, mandou tirar, deixar ali, ó, no Egito, lá no Monte Horebe. Foi o próprio Deus. Êxodo 33, versículo do 1 ao 6. Mas vocês preferem ficar expulsando as mulheres da igreja, dizendo que é o feminismo que colocou elas dentro da igreja, sendo que vocês usam o feminismo para afastá-las da igreja. Bora lá. Que foi aquilo que eu falei no começo do vídeo. Quando o povo está... A gente deve lembrar que no momento anterior o povo também estava com sede, começou a reclamar. Moisés consumiu água. Muito ao contrário, a Bíblia diz que sai água, as pessoas bebem e vai. Ou seja, o método de Moisés deu extremamente certo. Só que ele foi pecaminoso. Moisés bateu na rocha, saiu água, o povo foi sair. Ai, Deus, tá bom. Isso aí acho que eu já expliquei. Eu creio que ele não vai colocar mais versículo nenhum. Deixa eu ver. Os princípios do Senhor são atemporais. E se eles... Então, eu achei estranho ele não colocar 1 Coríntios 14, versículo 34 e versículo 35. Provavelmente ele caiu em si, né? Que lá não falava nada disso.
Mas é isso daí, fique com Deus. Se não quiser assistir tudo de uma vez, coloca um fone no ouvido. Quando estiver fazendo serviço, ouça a palavra do Senhor. Fique com Deus, estude a Bíblia. Não vá por conversa de qualquer um. Faz igual aqueles que creram na pregação da mulher samaritana, né? Peraí, vamos até ele. Ouviram o testemunho da mulher samaritana, foram encontrar Jesus e veio e falou para ela, já não é mais pelo teu dito. Por quê? Porque eles acreditaram só depois que eles creram, mas eles foram lá confirmar. Era aquilo? Então, eles já não era mais pelo seu dito. Agora nós encontramos com Jesus. Ou seja, todos, quando alguém pregar para você igual ele está pregando, vai lá ver na Bíblia igual eu vi. Não é pelo seu dito não. Está errado o que você está dizendo. A Bíblia está dizendo isso. Né? Então, eu não confio na pregação, nessa pregação aqui. Não significa que ele está pregando tudo errado, não. Mas nessa pregação aqui, Então, tchau, obrigado. Fica com Deus, gente. Tá tarde, bora dormir.